Bom, voltamos aqui então com os exercícios de eletromagnetismo. Esse é um exercício diferente, ele não foi retirado do livro, ele é a questão de uma prova, a prova de 2022, no primeiro semestre. É a questão 3, dá para ver aqui que ele tem basicamente 3 pontos, tem todo um enunciado diferente, né? E aqui ele diz que na figura 3, está aqui indicada, no segmento 1, reto de comprimento A, esse aqui à esquerda, apresenta uma densidade linear de cargas dada pela fórmula que L1 de y é A que L sobre y, é dependente da posição y, dá para ver pela fórmula, né? Outro segmento 2 de comprimento QL2A e é o QL2 apresenta uma densidade linear de carga uniforme QL2 igual a QL, o mesmo QL aqui que está expresso no QL1, né? Mas o QL1 é uma função dependente de y. Os dois segmentos são paralelos à direção y e separados por uma distância 2a, como indicado também na figura. Ele deu um dado para o ε0 de 8,85 10 a menos 12 farad por metro, a aproximação típica. Deu a distância A, vale 1 centímetro, e deu o valor do QL de 0,89 Newton-coulombs por metro. A densidade linear faz sentido. Carga, coulombs, nanocoulombs aqui no caso, por metro, distância. É linear, né? E não quadrático, então. É superficial, então não pode ser metro quadrado. Calcule as componentes do campo eletrostático criado pelo segmento 1, depois o segmento 2. Resolvendo A e B, você consegue fazer assim muito fácil. O componente total do campo vai ser a componente X do campo 1 mais a componente X do campo 2, componente Y do campo 1 mais a componente Y do campo 2, se existir. Como esse é um exercício de prova, pode ser que esse vídeo não fique aqui disponível no YouTube por muito tempo. Ele com certeza vai estar incluído no produto que eu vendo aqui de resoluções de eletromagnetismo, né? E todas as outras aulas que eu já fui gravando ao longo dos anos. Se você tiver interesse em ver essa resolução completa, considere olhar o link da descrição e adquirir o produto se fizer sentido. Se não, não tem problema. Enquanto esse vídeo estiver aqui disponível, você vai poder acompanhar a resolução, né? Não sei se esse daqui vai ficar para sempre disponível, talvez fique, e aí alguns outros não fiquem, ou eu ainda não decidi, mas pode ser que esse vídeo saia do ar, e aí se você tiver interesse em continuar tendo acesso a essa resolução, faz sentido você dar uma olhada no produto aqui no link da descrição, perfeito? Depois desse merchandise rápido, basicamente a gente vai resolver partindo da questão A. O item A, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma cor que seja clara, porque eu acho que eu vou precisar. Eu vou nesse pedaço do fio mostrar um pequeno dy. Ele também é um dl, né? Mas ele tem um dy. Obviamente, esse dy está associado a uma carga dq. E essa carga dq, eu vou pensar em qual é o campo que ela vai gerar na referência que é a origem aqui no ponto O. Bom, ela não foi dito, mas eu vou assumir, e não tem nada que me diga o contrário, de que essa carga é positiva, o que vai fazer com que o infinitesimal de campo que ela gere é para baixo no sentido do y. Então a gente já sabe que é uma componente negativa, porque ele já me deu a referência de que y é positivo para cima, esse DE está apontando para baixo em relação a y, ele está negativo na direção y. Bom, esse DE, ele basicamente, aqui eu vou dizer que é o item A, né? Ele vai depender da carga que eu tenho aquele elemento, dividido por 4π. Percebam que a distância da origem até aquele elemento dy, tem bastante informação na imagem para eu desenhar por cima, mas eu vou tentar representar aqui. O O está aqui embaixo, a origem. Eu peguei um dq, que está aqui. Bom, ele está distante radialmente da origem, a própria coordenada y desse eixo, concorda? Lógico, esse y não existe fio com carga em todo a linha y, né? Mas ele está aqui entre A e 2A, pela figura que ele me indicou, né? O fio começa a partir de A, tem A de comprimento, ele vai de A até 2A na direção y. Mas o meu dq está aqui, ele tem uma distância y radial até o ponto de observação, então eu posso colocar y ao quadrado aqui na forma, que é raio ao quadrado, a distância radial da carga até o ponto em que eu quero observar o campo, certo? Vou voltar para o laranja. Quem que é dq? Bom, o dq, nesse caso, primeiro, DE aqui, eu não tenho que decompor em nenhum ângulo. Por quê? Ele é totalmente na direção y, para minha componente total de campo. Eu sei que todo DE é todo DY, não tem DEX nesse caso, né? Quando a gente olhar o 2, o QL2, provavelmente isso não vai acontecer. O DQ vai ser quem? Vai ser o meu QL1, que é uma função de y, vezes
a variação linear que eu tenho nessa direção. Como eu disse, esse dq está associado a um dy. Então, é o meu dy que vai determinar quanto de carga eu tenho em função da densidade de carga QLY que eu já tenho, que não é constante, né? E aí aqui a gente tem 4π y² de novo. Não é 4π só, é 4π ε0 y². Faltou a permeabilidade do ar, que eu vou corrigir aqui na esquerda para não ficar incompleto. É a lei de Coulomb, né? 4π ε0 e aí a distância radial ao quadrado. Bom, 4π ε0 é QL. Primeiro eu vou separar o que é constante aqui, 4π ε0. O QL1, ele não é constante, ele é AQL sobre y, vezes o dy, e o y² que ficou da fórmula do campo. AQL é constante, eu vou jogar para frente, sobre 4π ε0. Eu tenho uma integral eu tenho uma componente infinitesimal de dy, y vezes y², y ao cubo. Eu sei então que o meu E1, que é o campo em 1, é a integral do dE, que eu vou chamar aqui de dE1 para não ter problema. E se eu souber os limites de integração em y, que são bem fáceis de determinar aqui, né? Eu mesmo disse, vai de A até 2A, eu consigo desenhar todo o fio, eu consigo pegar toda a carga do fio, toda a contribuição de campo elétrico. AQL é constante, vem para frente. Tem só um detalhe. Esse campo é negativo em y, então tem o sinal negativo na frente de todos os termos. Porque aqui eu estou calculando o módulo, mas já com sinal para já determinar direto, né? Eu podia dizer que é só o módulo e saber que o vetor DE, né? Aqui no caso, tem a setinha, então o vetor. Aqui eu só estou calculando o módulo, mas já vou colocar aqui também com o sinal, porque aí eu já sei que ele está apontando para baixo em relação à direção. A referência y para cima, né? Positiva. 4π ε0 aparece de novo fora da integral. E aí eu vou integrar dy sobre y ao cubo dA até 2A, que é o que vai permitir desenhar a estrutura. dy sobre y ao cubo. Y ao cubo embaixo é y na menos 3 em cima. Isso é uma integral polinomial, né? Então eu sei que vai dar AQL menos, porque é negativo, menos AQL sobre 4π ε0. Integral de y na menos 3 é y na menos 2 sobre menos 2. Só que eu vou integrar isso de A até 2A, certo? Perfeito? Isso vai ficar, então, menos AQL sobre 4π ε0 vezes y, quando aplicar em 2A, vai ficar menos 1 sobre 2, que é o termo da integral, 2A ao quadrado, que é o y ao quadrado, vai ficar 4A ao quadrado. E aí esse 2 está multiplicando. Quando aplicar só em A, vai ficar mais 1 sobre A ao quadrado. Negativo por conta da integral definida, né? E aí ficou A ao quadrado no lugar do y. Então, meu E1 vale. Aqui vai dar 1 sobre 8A quadrado. E aqui vai dar, aqui tem o 2 da integral, né? Meio aplicado em A ao quadrado no lugar do y, aí fica meio A ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado, né? E aqui eu tenho o 1 sobre 2 ao quadrado em evidência. Eu vou colocar isso aqui em evidência para a gente ver o que consegue simplificar depois. AQL 4π ε0 vezes. Tem um 1 sobre 2 ao quadrado em evidência, como eu comentei. E aí o que sobra? Sobra menos 1/4 para o primeiro termo e mais 1 para o segundo, porque quando eu fatorei 1 sobre 2 ao quadrado, não sobrou nada em teoria na direita, quer dizer que sobrou o fator 1. Menos 1/4 mais 1, 1 também pode ser escrito como 4/4. Menos 1/4 mais 4/4, 3/4. Aqui eu tenho o A, que vai simplificar com esse A ao quadrado, vai ficar só um A embaixo. O 2, aí obviamente agora eu vou ter que fazer o 2 vezes o 4, vai dar 8. Então tenho menos QL sobre 8π ε0 vezes A, que é o A ao quadrado simplificado com A em cima, menos 1/4 mais 1/4, mais 1, 4/4, 3/4. 3, então vai ficar menos 3 QL em cima. E embaixo
4 vezes 8, 32, π, ε0 vezes A. Essa é a solução genérica, né, em termos de fatores desse problema. Eu tenho aqui minha resolução na mão e ela está correta de acordo com o gabarito. Se a gente substituir os valores que ele deu de QL, de A, ε0, π, se usar 3.14 também, ele não deu a aproximação de π, né, mas a gente pode usar 3.14, a gente chega na resposta de menos 300,1, resposta numérica, né, volts por metro. Esse é o campo total do primeiro fio, porque só tem contribuição no sentido Y, para baixo negativo, por isso que tem um sinal negativo também, certo? Agora a gente vai resolver o item B. O item B, obviamente, não é tão simples quanto esse primeiro, mas é importante. Ele não é tão complicado, mas ele não é tão simples diretamente porque eu tenho uma distância em x em relação ao ponto de observação. Por isso que eu sou obrigado a desenhar aqui de novo. Eu tenho esse fio que ele tem 2A de distância, de altura, né, em relação à origem, e ele está distante 2A da origem também. Isso é importante porque vai determinar, provavelmente a gente vai fazer uma integral em ângulo e vai determinar o ângulo máximo desse problema. Só que aqui, de novo, a conta, eu vou assumir de novo que a carga é positiva, nada foi dito ao contrário, então eu vou fazer o mesmo racional da primeira resolução. Eu vou pegar um dy que está associado a um pedaço de carga. E ele vai gerar, aqui eu tenho agora um raio, que não é necessariamente só a distância em y, tem componente em x, e ele vai gerar um campo nessa direção aqui, que tem as duas componentes negativas, já dá para perceber, certo? Tem um ângulo aqui, que eu vou usar ele para integrar, provavelmente, certo? Eu vou chamar de θ. E esse ângulo, ele se repete aqui por simetria de ângulos, né? Em relação a um ponto fixo. Esse D vai ter claramente um dy negativo e um dx negativo, certo? E a composição aqui, a gente sabe que, pelo jeito, o θ estando aqui, o dx é o cateto adjacente, então ele vai depender do cosseno de θ em relação ao dE, e o dy é o seno. Então a gente já sabe que dx vale dE cosseno de θ. Esse é um primeiro ponto. E dy vale o dE seno de θ. E o dE vem da forma de Coulomb. O dE vai valer toda a carga que eu tenho naquele dq que eu estou mostrando com dy, dividido por 4π ε0. E o raio agora é r ao quadrado, como ele originalmente sempre é, né? Eu não posso simplificar r como y, porque a distância agora não é só na vertical. O dq é um pouco mais simples nesse caso. Por quê? O dq é a densidade QL, que ele disse que é o QL2, constante, então QL2 é QL, ele não tem variação com nada, vezes o dy, porque de novo é uma densidade linear, eu preciso varrer o dy para desenhar o fio, e então pegar a contribuição de toda a carga do fio. QL vezes dy vai me dar então a minha carga total, que eu tenho naquele dq. Densidade linear vezes elemento infinitesimal de comprimento, né? Elemento infinitesimal linear também, né? Sobre 4π ε0 r ao quadrado, que a gente tem vários problemas. Eu tenho dy, eu tenho r que não está expresso como y, uma função de y pura, e eu sei que eu tenho um cosseno de θ e um seno de θ para decompor depois. Então eu tenho três variáveis diferentes, r, y e θ. Se eu puder resolver tudo em y, ou em r, ou em θ, eu tenho que escolher uma dessas três. Eu vou desenhar em θ por quê? Para eu desenhar esse fio, eu tenho que fazer uma abertura no θ para desenhar aquele fio. Percebam que o θ vai vir de 0 graus para desenhar esse ponto de baixo até aquele ponto lá em cima. E aquele ponto lá em cima vai ter lado 2A, cateto 2A, cateto 2A. Se eu tenho dois lados iguais, essa abertura de θ com certeza é de 45 graus. São dois lados de um quadrado, eles têm 90 graus. O ângulo médio entre eles, porque vai cortar, vai ser 45 graus. Então eu sei, você pode fazer arco tangente. Arco tangente de 1 é 45 graus, que vai ser 2A sobre 2A, vai dar 1. Tangente inversa de 1 é 45 graus, π sobre 4. Ou seja, se eu puder resolver o problema em θ, é mais fácil. Não sei se é mais fácil, mas pelo menos eu sei que eu tenho que integrar de 0 graus, ou 0 radianos, até π sobre 4 radianos. Então eu vou tentar converter tudo para θ. Como? A gente viu ali que eu tenho y no dq genérico, r, e eu sei que aqui tem uma distância fixa de 2A,
que é a distância do fio até a origem. E aqui está meu θ. Eu tenho uma distância constante 2A, eu tenho um θ que é o que eu quero converter, eu consigo resolver R em função de θ e 2A, que é constante, então só em função de θ, Y em função de θ e 2A é constante, A é constante, 2A vai ser constante, então eu posso exprimir Y em função de θ. Como? Usando funções trigonométricas. Eu sei que o cosseno de θ, nesse caso aqui, vale cateto adjacente, 2A, sobre R. Aqui eu tenho a solução do meu problema. Eu quero o R quadrado embaixo, né? Então eu vou passar o 2A para cá. E aqui eu tenho 1. Então, 1 sobre R é cosseno de θ sobre 2A, certo? 1 sobre R ao quadrado, que é o que a gente precisa para colocar aqui, né? 1 sobre R ao quadrado vale cosseno ao quadrado de θ sobre 2A ao quadrado é 4A quadrado. Eu preciso do dy, então eu tenho que exprimir y em função de uma função de θ e depois fazer a derivada dessa função. Eu tenho cateto oposto e adjacente para pegar o 2A que é constante, então tangente de θ vale o oposto y sobre 2A constante. Então y em função de θ é 2A tangente de θ. Se eu derivar y, eu chego em dy, 2A é constante, derivada da tangente é secante ao quadrado de θ dθ, porque eu tenho que ter a variável na regra da cadeia aqui, eu tenho que diferenciar o θ também, eu consigo um dθ, certo? Então agora eu posso substituir onde tem dy uma função de θ, onde tem 1 sobre r quadrado uma função de θ, aparece um dθ para eu poder integrar e eu sei os limites de integração em θ. Resolvo o problema. O dx, agora a gente só tem que fazer tudo com cuidado, né? É o dE cosseno de θ. E o dE é QL sobre 4π ε0, isso é constante. dy em cima é 2A secante ao quadrado de θ dθ. A componente dx depende do cosseno de θ, então faço essa multiplicação pela função. E embaixo eu tenho r quadrado, 1 sobre r quadrado, né? Eu estou multiplicando por 1 sobre r quadrado, eu sei que vai aparecer ainda cosseno ao quadrado de θ sobre 4a quadrado. Esse termo aqui é o 1 sobre r ao quadrado que está aqui, certo? Desse jeito que eu fiz, não tem aqui, vai ter 1. Então, o que a gente tem de simplificação? A com a quadrado, embaixo. Secante ao quadrado, secante é a função inversa, é 1 sobre cosseno. Então, cosseno ao quadrado vezes secante ao quadrado dá 1. Sobra só o cosseno de θ dθ. O 4 aqui simplifica com 2 aqui e fica um 2 embaixo. Esse 2 embaixo eu vou multiplicar pelo 4 que está lá na frente. Então, no final eu vou ter QL sobre 8π ε0 vezes cosseno de θ dθ em cima. E embaixo ainda tem um azinho, né? Esse azinho que está aqui dentro. Perfeito? Então, esse é o meu dx. Cosseno de θ sobre 8π ε0a vezes dθ. E vezes o QL, né? Bom, o EX tem só um detalhe no final. Ele tem sinal negativo. Por quê? Eu estou apontando para baixo. Quer dizer, em x eu estou apontando para a esquerda, em y eu vou estar apontando para baixo. Eu estou resolvendo em x porque toda a conclusão que a gente fez para x, quando for para y, só vai mudar cosseno. Esse cosseno aqui vai virar seno, porque é só a mudança da decomposição. Toda a simplificação que a gente está fazendo aqui, da constante, vai continuar igual. A única diferença é que cosseno vai virar seno. Porque o cosseno ao quadrado veio do dy. Desculpa, veio do 1 sobre r ao quadrado. E simplificou com secante ao quadrado, que veio do dy. Não teve nada a ver com a decomposição. Quem muda a decomposição é cosseno e seno. Então toda essa simplificação vai se aplicar para o y também. O EX, a gente sabe que vai ser a integral do dx. E ela vai valer menos QL sobre 8π ε0a, que é constante, vezes a integral de 0 até π sobre 4, porque eu sei os limites de integração em θ para desenhar a estrutura. Cosseno de θ dθ. Certo? Agora eu só tenho que resolver então a integral de cosseno de θ, que é seno de θ. Então tenho menos QL sobre 8π ε0a vezes seno de θ aplicados de 0 até π sobre 4. Aqui é fácil. Seno de 0 é 0, eu só vou ter o elemento seno de π sobre 4. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2.
Então, no final, eu tenho menos QL vezes raiz de 2 em cima, dividido por 2 vezes o 8 que está ali. Então, vai aparecer um 16. 16 π epsilon0 A. Esse é o valor da componente em x. Menos QL sobre 16 π epsilon, menos QL raiz de 2 sobre 16 π epsilon0 A. Está de acordo com a resolução que eu tenho aqui embaixo. Se eu jogar os números de acordo com o QL que ele informou, epsilon0 do jeito que ele informou, A do jeito que ele informou, e o π provavelmente como 3,14 ou o π da calculadora, o meu EX vale negativo, porque ele está apontando para a esquerda, e a referência em x é para a direita, 282,9 volts por metro. Para o EY vai ser fácil. Como eu disse, é a integral de dy, e tudo que a gente usou para simplificar para EX, eu vou poder aproveitar para o EY. É menos que L 8π epsilon 0 A, só que em vez de integral de cosseno, porque o cosseno aqui veio da decomposição, eu simplifiquei todo mundo aqui sem usar o elemento da decomposição, que foi esse cara aqui. Como eu só tenho que trocar cosseno por seno, a minha integral passa a ser uma integral de seno de θ. O meu S na caneta não fica tão bom, paciência, mas é seno de θ de 0 até π sobre 4. Aqui que vai ter um pouco de diferença. Eu vou ter menos que L sobre 8π epsilon 0 A. Integral do seno é menos cosseno de θ de 0 até π sobre 4. E o cosseno de 0 não é 0, então vai ter dois termos aqui. Esses dois termos são como? Bom, eu vou ter menos que L 8π epsilon 0 A. Integral de cosseno de π sobre 4 é igual ao seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Então é menos raiz de 2 sobre 2 por conta do sinal da integral. Menos o negativo, fica mais para o segundo termo, né? Segunda integral definida. Cosseno de 0 é 1. Então aqui a gente tem menos que L sobre 8π epsilon 0 A vezes menos raiz de 2 sobre 2 mais 1. Eu posso pegar esse sinal aqui e passar lá para dentro, né? Então vai ficar, diferentemente, vai ficar no final, QL sobre 8π epsilon 0 A vezes raiz de 2 sobre 2 menos 1. Raiz de 2 sobre 2 é menor do que 1. Quando eu tirar 1 vai ficar negativo, é por isso que não tem problema. Porque o EY vai ter que dar negativo. Pela decomposição e pelo sentido aqui da regra de Coulomb, a gente viu que ele aponta para baixo também. Se eu jogar os números, de acordo com o que eles foram fornecidos no enunciado, o EY final vale menos algum número aqui que eu perdi, 117,6, alguma coisa nesse sentido. Porque eu só tenho a resposta do final do EY, eu deveria ter anotado todos os termos individualmente. Mas ele vale, se eu pegar aqui, a outra resposta, 300.1 para 117. Então ele vale 117,0 volts por metro. Eu acho que essa simplificação eu vou dar a resposta final para Y, não tem problema, mas eu acabei falhando em anotar o passo intermediário. Mas em termos genéricos é QL sobre 8π epsilon 0A vezes a raiz de 2 sobre 2 menos 1. E esse daqui resolve o item que eu deveria ter colocado já no começo, B, que está em verde, mas acabou sendo resolvido todo em azul. Eu tenho todo o campo A. Todo o campo A está em laranja, menos 300,1 volts por metro. Eu tenho todo o campo B, a componente em X, menos 282,9, a componente em Y, menos 117 volts por metro. Eu posso resolver o item C. O item C é a soma desses dois, que vai ser muito mais fácil. O item C é basicamente o E total, e ele vale o EX1 mais o EX2 na direção I, mais EY1 mais EY2 na direção J. EX1 a gente viu que não existe. Então o E total em X é só o EX2, que a gente viu que vale menos 282,9 em I. E em X, em Y a gente viu que os dois termos são negativos. Eu vou somar eles em módulo e colocar o sinal negativo na frente. Vai dar 417,3 J, ambos, obviamente, em unidade de campo elétrico, volt por metro.
Então esse é um exercício que, obviamente, se você erra o A ou o B, você não consegue acertar o C na sua totalidade, numericamente. A fórmula aqui continua valendo, ainda que os números estivessem errados, mas a gente teve um item que era muito mais simples integrar, mas a minha densidade de carga não era linear, então tive que analisar o impacto dela nas fórmulas de integração. E no campo 2, a gente tinha uma densidade muito mais simples, era constante, só que eu tinha que decompor e fazer mudanças de variáveis de acordo para que eu conseguisse integrar e ter a componente em x e em y completas, certo? Esse é um exercício que a gente consegue ver que claramente ele passa a ser um exercício de prova, ele é um pouco mais complexo, e é por isso que a gente vai conseguir resolver ele já usando outros exercícios que eu resolvi aqui em vídeo, então por isso que eu fui um pouco mais rápido na resolução, mas ele continua partindo do princípio de um elemento de carga gera um elemento de campo, eu desenho esse problema de modo a conseguir integrar esse elemento de carga para conseguir ter toda a contribuição do campo. A gente já viu em outros exercícios, aqui só mudou que tem algumas particularidades, tem 2 segmentos, eu tive que calcular um, calcular outro, fazer isso de maneira correta para que o campo total fosse muito mais simples, né? Só somar as duas componentes em cada um dos eixos, se existissem. No caso, ainda tinha um que não existia, que era o eix1. Perfeito? A gente deve continuar seguindo ou com essa prova de 2022 ou com alguma outra prova que eu tenho o material, mas essas questões de prova, como eu comentei, podem ser que em algum momento eu deixe elas no privado por conta de elas serem mais delicadas e trabalharem muito mais uma questão prática do aluno, né, que é a prova. As questões do livro também são baseadas em provas, mas a gente consegue ver aqui que ela tem um pouquinho mais de itens e um grau de dificuldade diferente. Então, nesse sentido, eu tento valorizar quem acabar adquirindo o produto e quem também vê o vídeo enquanto ele estiver disponível em público, perfeito? A gente se vê então no próximo exercício de prova ou alguns outros exercícios integrais, como eu estou resolvendo com o tempo livre que eu tenho. Até um próximo exercício.